Pronto, então com o aceite de todos os presentes, a gravação está iniciada e assim damos início à mesa Arte, Subjetividade e Utopia. Meu nome é Vitor também e muito obrigado pela participação. Tem um Nicolas pedindo participação, é conhecido de alguém? Meu não. Então, só se talvez seja um ouvinte, né? Vamos ver. Ué. Oi, Nicolas, tudo bem? Bom, vamos lá, então. Gostaria de reiterar, boa tarde, você é ouvinte, certo? Inscrito no seminário. É isso, ótimo. Então, bora. Então, reitero também, antes da gente começar, para acompanhar a programação do seminário, que vai até amanhã, tem coisas muito legais acontecendo. Hoje o Thales, que eu acho que vai conversar muito com o tema de vocês. Hoje o Thales Absaber fez um mini curso de manhã muito interessante sobre a trajetória, a história do Brasil desde o século XIX, vista pela cultura, através do cinema, através da música. Está no YouTube da FEFELESH e do grupo de estética. Então, com isso passo a... Lembrando que cada um tem 15, 20 minutos para apresentar, e daí no final a gente intercala perguntas, faz perguntas um para o outro, ou eu faço algumas perguntas que me ocorrerem, e é isso. Então, assim, eu passo a palavra para o Márcio e boa apresentação para todos. Ok, então boa tarde a todos. Obrigado pelo espaço. Então, eu vou apresentar aqui uma imagem. Agora, enfim. Travou tudo? Vocês me ouvem? Sim. Ah, é que aqui está travado para mim, na verdade. Seu microfone, Márcio. Acho que ele caiu, né? Vamos esperar um pouquinho ele voltar. Acho que agora eu voltei. Sim, meu áudio está bom? Ok, então. Um teste último. Se não funcionar, tudo bem. Acho que agora vai funcionar, finalmente. Desculpem o transtorno. Funcionou normalmente o dia inteiro, bem na hora da apresentação, a coisa resolve falhar. Acho que vocês devem estar visualizando a imagem. Espero.
Então, a minha apresentação, que é intitulada A Utopia do Homem Novo como Discurso, uma análise, trata a problemática da análise, ela decorre no Brasil nas décadas de 20, 30, e essa imagem em si, ela é a capa do jornal Juventude, que número 5 especificamente, que foi lançado em 1º de janeiro de 1937, e que tem uma particularidade, né? Enfim, se vocês repararem aqui, são marcas de grampo. Esse material foi feito por um militante da Juventude Comunista no presídio, enquanto ele esteve detido, né, dos muitos movimentos, dos muitos eventos de repressão que o DOPS, a Polícia Política, realizava no primeiro governo de Getúlio Vargas. Mas, enfim, o foco aqui é que nesse evento em particular, a leitura que a imagem traça com relação à juventude em si. Eu já trago de volta a imagem como um todo. As décadas de 20 e 30, né, 20 a gente tem ali a fundação do Partido Comunista, e movimento integralista, enfim, as décadas de 20 e 30 elas são muito ricas no Brasil e no mundo com relação aos movimentos políticos de juventude, mas a cultura também ela acompanha, e tem movimentos, tem um movimento muito sólido de inserção e de influências mútuas nas duas esferas, na política e na cultura. E essa é uma discussão muito interessante. E, particularmente, há uma releitura de uma utopia que é uma utopia da modernidade, que é a utopia do homem novo, que a gente consegue rastreá-la, embora não tenha até hoje encontrado nenhum estudo de maior fôlego e específico sobre ela, mas, hora aqui, hora acolá, a gente encontra um autor abordando de forma mais fragmentada essa utopia. O que ela trata, basicamente? Essa utopia de que, através do conhecimento, né, uma das suas primeiras formatações, ou talvez uma das formações mais acabadas, ela aparece ali no iluminismo, claro, no sentido de que, através do conhecimento, do uso da razão e, claro, da ação educacional do homem livre, autônomo, ele vai conseguir o desenvolvimento pleno, e aí, através dessa autoconsciência, dessa consciência histórica, ele vai conseguir um desenvolvimento social mais pleno. Então, está implícito aí uma ideia que depois, nos séculos seguintes, as diversas ciências sociais vão desenvolver, a sociologia em particular, que é a ideia de que a disciplina individual, a ordem social, nasce dessa consciência individual, né? Mas o ponto aqui dessa discussão toda é que a utopia do homem novo vai ser lida, relida, rediscutida em diversos momentos ao redor da modernidade, vai chegar aqui para nós nos anos 20, 30, e particularmente vai ser relida entre conservadores e progressistas de um modo geral, porque parando para analisar esse cartaz, eu constatei o seguinte, aqui é uma releitura feita por esse jovem, o autor desse cartaz, que ficou anônimo, mas pelo estilo, pela análise de estilo, me parece ter sido uma única pessoa. Ele está, na verdade, relendo o cartaz de divulgação do filme Metrópole, um dos muitos que foi disseminado aqui no Brasil, pelo menos, que, por sua vez, teve também uma leitura através do Partido Democrático Paulista, né, no meio da campanha ali por volta de 1917, depois de novo em 1920,
porque tinha um discurso muito voltado para a mocidade, né? Eles não usavam a categoria juventude ainda, eles usavam a categoria moços. E aí sim, finalmente, essa imagem eu consegui rastrear nessa capa. E aqui, claro, uma leitura completamente progressista, na modernidade em toda a sua plenitude. Quando eu digo uma imagem lida em toda a plenitude do discurso moderno, por conta de algumas características, né? Toda a ação que é retratada, né, o discurso imagético que a gente vê, ela é perpassada por tecnologia, tem toda esse aporte tecnológico, né? Então, é essa ode ao domínio do ser humano pela natureza, demarcado pelos aparatos todos que a gente vê, aqui bem no cantinho, um veículo esportivo, parece até um veículo de corrida, um balão, parece um Zeppelin, inclusive, aviões que perpassam uma grande ponte, que lembram, e os arranha-céus, claro, e o que difere, claro, esse desenho das demais leituras que eu consegui rastrear, é o personagem, o revolucionário. Naturalmente, a gente não ia encontrar esse sujeito, esse personagem caracterizado numa leitura conservadora. Mas, mesmo ele não é uma figura externa à figura moderna, pelo contrário, ele é, por si, talvez, aquele que melhor indica o sujeito moderno na sua essência, porque ele, para muito além de todos aqueles ideais, ele também os coloca em ação, que essa é a grande questão da modernidade, é pensar determinadas ideias, projetá-las, mas colocá-las em práticas. Uma das premissas básicas é pensar o mundo, pensá-lo sempre de forma melhor e aí sim agir para transformá-lo. E o revolucionário tem exatamente esse ethos. Pode-se discordar por questões políticas, civilizacionais, ou quais forem, mas o ethos dele é exatamente esse. E é essa característica marcante que está impresso nesse discurso imagético. Parece que em grande parte do desenho, né, foi feito com giz de cera. Faz muito tempo que eu não consegui, por causa da pandemia, retornar para verificar o original. Então, posso estar enganado. Mas, salvo engano, é giz de cera em alguns pontos, principalmente nas partes aqui mais altas, e salvo engano aqui nas fontes, seriam caneta hidrocor, mas para confirmar isso eu precisaria retornar está salvo no Arquivo do Estado, né, que é a instituição que guarda, que detém a guarda do acervo original, para aí sim fazer uma análise direta na documentação através da imagem digitalizada. Eu não tenho como garantir esse aspecto. Mas, de todo modo, essa é a parte, nessa leitura da utopia do homem novo, que ela aparece em muitos, de forma direta ou indireta, né, às vezes de forma velada, ela aparece nos diversos projetos na chave conservadora, nas reformas educacionais que são feitas no governo Getúlio Vargas, por exemplo. Tem esse ímpeto de transformar os sujeitos e prepará-los para uma modernidade, né, torná-los agentes de uma modernização, especificamente falando.
Mas também na década de 10, se a gente pensar, os vários projetos educacionais que foram sendo apresentados durante todo esse período, em todos eles, essa utopia, de forma mais explícita em alguns momentos, às vezes pouco menos, às vezes o conceito aparece, às vezes não, mas a ideia estava ali presente. Então, ela tem essa característica muito presente. Então, do ponto de vista aí de uma história das ideias, a utopia do homem novo, com certeza é um desafio que pode se colocar para um trabalho de maior fôlego, né? Talvez os moldes, não que se vá repetir ipsis literis o que fez o autor, a história do medo no Ocidente, do Jean Delumeau, né? Um estudo de fôlego daquele tipo, mas atualizando com que os recursos posteriores que a historiografia fez, né? Mas, em linhas gerais, são essas ideias iniciais que eu queria problematizar com vocês aqui, e ouvir as eventuais contribuições. Então, muito obrigado. É melhor deixar as perguntas para o final, né? Porque vai que uma pergunta se prolonga, a gente entra em um debate e aí as coisas vão embora, né? Então, acho que, Vitor, você poderia agora? Por favor? Bom, boa tarde. Eu sou Vitor, sou aluno da História e estou desenvolvendo uma iniciação científica com o Francisco Alambert sobre a crítica ao tropicalismo realizada por dois críticos muito sui generis entre si, o José Ramos Tinhorão, crítico musical de vertente nacionalista, muito associado ao Partidão, embora nunca tenha feito parte oficialmente do partido, e o Roberto Schwartz, crítico literário, de orientação frankfurtiana, discípulo do Antônio Cândido. E o que eu queria com essa comunicação é tentar apontar para as relações que ambos desses autores colocam em relação ao tropicalismo e à ditadura civil-militar instaurada lá pelo golpe de 64, mas também tentar superar um pouco essa visão e estabelecer uma nova periodização sobre o tropicalismo. Eu já aceitei que eu estou com um texto aqui que não vai dar tempo de ler, então eu vou tentar fazer uma salada russa aqui, juntando tudo o que eu coloquei e o que eu queria falar. Eu queria começar apontando para um ensaio recente do Nuno Ramos, que está no Verifixio mesmo, em que ele faz uma observação muito interessante sobre a presença das demais artes, além do cinema, em Terra em Transe, do Glauber Rocha. Esse filme, que foi considerado pelo próprio Caetano Veloso fundamental para compreender os ensejos que levariam ao tropicalismo logo em seguida, ele elabora ali, faz uma elegia aos custos da derrota que as esquerdas sofreram em 64. E aí o Nuno Ramos vai fazer uma consideração interessante, que ele diz que as próprias formas de representação foram incluídas nesse filme, com diferentes graus de consciência e certa falta de autonomia do jazz, do samba, da poesia, do candomblé, assimilados demais à estrutura alegórica do filme, estaria no centro de sua vertigem em forma de lamento. A única que ficou de fora, justamente, é a canção de consumo, nunca mencionada. Termino a citação ao Nuno. O que é interessante nisso? Que quando, enfim, acontecem todas aquelas cenas artisticamente orgiásticas dos comícios no Terra em Transe, a canção de consumo, ou canção popular comercial, como Walter Garcia sempre coloca, ficou de fora. A canção Diagnóstico do Glauber, corroborado pelo Nuno, está num outro patamar. Qual é esse patamar? É o patamar da industrialização. E aí eu queria
colocar um pouco na roda uma coisa que o Tinhorão vinha falando há um tempo atrás já. Isso está no primeiro livro dele, lá de 66, Música Popular, um tema em debate, que, embora seja um libelo contra a bossa nova, tem algumas coisas muito interessantes para serem pensadas. Por exemplo, o fato de que a indústria cultural não começa, como muita gente pensa e coloca, ela não começa a dar as caras em relação à canção popular comercial na década de 60, mas sim na década de 30, especialmente depois, durante o Estado Novo, com a política da boa vizinhança. Acontece que essa indústria cultural, ao menos até os anos 60, ao menos até o golpe civil-militar de 64, convivia com, digamos assim, uma inteligência que estava acoplada dentro das gravadoras, das majors, que estavam em afirmação. A produção cultural, a produção artística, a produção musical não estava de todo ligada ao departamento comercial. O que explica, por exemplo, que cantores como Francisco Alves, as cantoras do rádio, e que o Alberto Ribeiro, Josué de Barros, o Lamartine Babo ironizavam naquela cançoneta que fez muito sucesso na época, dizendo: nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar, que esses cantores, ao mesmo tempo que interpretassem sambas, canções amorosos, geralmente no meio do ano, cantassem sambas engajados, geralmente no período de verão, no carnaval. Essa indústria cultural vai se dar as caras de um jeito diferente com o golpe de 64, que, seguindo a interpretação do Fernando Novaes e do João Manuel Cardoso de Mello, vai instituir um capitalismo plutocrático e autoritário no país. E aí, o que é interessante pensar? Como o Roberto Schwartz coloca naquele texto premonitório dele, um próprio terra em transe ensaístico, é o terra em transe na forma de ensaio, que é o Cultura e Política 64-69, afinal de contas, em um primeiro momento, de 64 a 68, teria existido relativa hegemonia cultural de esquerda. As relações das massas com a inteligência teriam sido cortadas em 64, mas teria havido uma respiração artificial dessa produção que teria sobrevivido até 68. Nesses termos, número 1, como interpretar a derrota, representada por 64. Número 2, como produzir algo desse novo momento da experiência brasileira. A primeira pergunta, acho que foi muito explicada, muito bem colocada pelo Roberto nesse ensaio, quando ele analisa espetáculos do Teatro de Arena e do Teatro Oficina. No caso de Opinião, Arena Conta Zumbi e Tiradentes, os três que o Roberto analisa no Cultura e Política, me parece bem claro aquela dissonância, aquele descompasso entre uma plateia que ainda não aceita a derrota, como se fosse possível resistir à derrota e restaurar aquele tempo pré-64. Agora, no Oficina, a resposta já é diferente, é uma resposta moral, no sentido de que aquele público teria se aliado aos erros da grande burguesia, da pequena burguesia, que teria assistido passivamente essa última ao golpe civil-militar, ou teria bandeado à direita. A segunda pergunta, e é ela que me interessa mais, é: o que dá para fazer em termos de arte nesse cenário pós-64? O Walter Garcia aponta, e isso é uma interpretação própria do Walter, nos ensaios dele sobre o João Gilberto, que o próprio João Gilberto, no pré-64, já não via uma completude da forma, uma completude de sentido, uma possibilidade de se construir algo no Brasil. Nesse sentido, a obra do João Gilberto, iniciada lá em 1958, na verdade um pouco antes, nos outros compactos, 78 votações, mas oficialmente em 58, quando ele grava a Canção de Amor Demais, o violão do Canção do Amor Demais,
com Elisete, depois em 59, quando ele grava o Chega de Saudade, ali já não seria possível, e isso no auge do governo Juscelino, no auge do Brasil que vai para frente, não seria possível construir algo. Já haveria uma melancolia do tempo no João Gilberto, ali, que vai explicar toda a relação que ele vai estabelecer depois com os tropicalistas. Agora, isso no pré-64. No pós-64, se já não dava para fazer antes aquele projeto moderno do João Gilberto, afinal a gente não pode esquecer a modernidade musical, em termos de música popular, criação popular, ela só chega com a bossa nova nos termos da modernidade estrito sensu, e isso quem diz várias vezes é o José Miguel Wisnik. No pós-64, a situação piora, porque se já não dava para fazer antes de 64, o que dá para fazer depois de 64? Com um golpe que, como diz o Paulo Arantes, reinventa o país. E que a esquerda não acusa o golpe. O Caetano, Gil, Tom Zé, Gal, Rogério Duprat, essa turma, me parece, e o Roberto sabiamente reconhece isso no Cultura e Política, foi quem primeiro compreendeu o que dava para fazer ali. O que seria possível de construir nesse novo tempo. E aí eu volto para o Tinhorão. O Tinhorão vinha falando há um bom tempo, desde que explodiu a Bossa Nova, que a música brasileira tinha acabado. Que essa ideia que o Marcos Napolitano vai engendrar, que vai descobrir que nos anos 60 se forma de MPB, música popular brasileira, essa entidade, não seria nem popular, nem brasileira na visão do Tinhorão. Para ele, a bossa nova é o jazz montado no Brasil com sonoridade norte-americana. E como o Tinhorão vai ler o tropicalismo? Se ele já tem uma leitura melancólica, contrária à bossa nova. Ora, o tropicalismo é a aceitação cínica da ditadura. Porque, afinal de contas, o Tinhorão está investigando, e isso é bem claro no projeto intelectual dele, uma longa tradição musical que começa em 1500, quando os portugueses chegam ao Brasil. E essa tradição musical, que vai atingir o seu auge ali na virada, na visão do Tinhorão, na virada do século XIX para o século XX, quando estoura o machixe e o choro, não vai continuar sendo feita pela população mais carente, digamos assim, pelas classes populares. Essas classes populares vão se entronizar, novamente falando em cultura musical, no Estado com a explosão do Estado varguista, a ponto de a gente ter, por exemplo, Francisco Alves cantando sambas dos malandros do Estácio, até então reprimidos, que tinham problema com a polícia, sempre. Essa tradição musical que estava sendo feita pelas populações de classes mais baixas deixaria de ter seu sentido, perderia seu sentido com a bossa nova. Ela viria no esvaziamento durante o Estado varguista e perderia seu sentido com a bossa nova, e isso teria se tornado irreversível com o tropicalismo. Só que o que é interessante? O Tinhorão está lendo o tropicalismo como um fim da história. Depois daquilo, não tem mais o que fazer, vai ser tudo igual. E eu não vou nem me debruçar sobre isso, porque, como é tudo igual, não tem nada de novo, não tem sobre o que se debruçar. Tinhorão seria uma ponte para o passado. Nesse sentido, e aí mora o pulo do gato, o Roberto Soares vai falar, opa, pós-64, o que dá para fazer? Dá para fazer o tropicalismo. E ele reconhece isso. O tropicalismo é a melhor resposta, melhor leitura no sentido de atentar ao que foi 64. Algo irreversível. E é sobre isso que ele vai se debruçar em boa parte da obra ensaística dele. Ele não vai fazer igual o Tinhorão, que fala, não dá. Isso já não é mais música brasileira, isso já não me interessa. E eu acho que daí a gente não pode esquecer, quando a gente faz essa análise, embora o Roberto não cite nominalmente, afinal, no Cultura e Política, ele está fazendo uma análise geral do tropicalismo, ele mal cita numa nota de rodapé o Caetano, o Gil e tal, de uma canção como Enquanto Seu Lobo Não Vem. Porque Enquanto Seu Lobo Não Vem, quando ele fala dos clarins da banda militar,
que estão debaixo da Avenida Presidente Vargas, o tropicalismo está mostrando, o Caetano ali especialmente, está mostrando toda essa violência viril que os militares colocam, que permite que aquela música popular que o Chorão tanto defendeu só possa se exercer no esgoto, debaixo da Avenida Presidente Vargas, que é onde estão os clarins da banda militar, os clarins da banda militar passando em cima e a música popular ali embaixo. Então, partindo para uma conclusão, o que eu queria colocar? Afinal de contas, o que a gente entende por tropicalismo e qual a resposta que esse tropicalismo dá a isso? Em 2011, Roberto Soares escreveu, saiu em 2012 no Martinha versus Lucrécia, aquele famigerado ensaio Verdade Tropical, um percurso de nosso tempo. E aí, eu queria dar uma apimentada na coisa, no sentido de que o Roberto coloca, e o Wisnik leu isso muito bem naquela coluna que saiu no Globo, chamada Versus, em que ele compara a resposta do Caetano com a leitura do Roberto, que o tropicalismo teria feito uma aceitação cínica da ditadura. E isso revigora um pouco lá no Chorão, como eu estava falando. O tropicalismo é a repetição no plano cultural da ditadura do plano econômico e político. Só que o que acontece? Você pega Enquanto Seu Lobo Não Vem, você pega todo aquele aparato que os tropicalistas colocavam, aquela junção entre arcaico e moderno, que se justapunha e que não ia encontrar uma síntese. E você tem a prisão do Caetano e do Gil. Como interpretar isso? Isso é uma falha completa no projeto do Chorão e que o Roberto ele coloca ali, mas ele coloca de um jeito muito complicado, do tipo, olha, depois de aprontarem tanto, isso só podia dar em prisão. E aí eu volto ao Nuno Ramos. O que o Nuno Ramos propõe é, e isso o Nicholas Brown também, num ensaio muito instigante na revista do IEB, coloca, uma coisa é o tropicalismo 67, 68. Outra coisa é o tropicalismo no sentido pós-prisão do Caetano e do Gil. O Nicholas Brown é muito claro ao dizer que o projeto que se desenha, e aí são duas interpretações distintas. No Nicholas Brown, o projeto que se desenha no pós-prisão do Caetano e do Gil, naquele álbum branco do Caetano, com a assinatura dele, é completamente oposto ao do tropicalismo. É completamente oposto ao Tropicália, ao Panis et Circenses. E no Ramos, o que há desse disco branco, o álbum branco, com a assinatura na capa de 69, até os discos de 75, Joia e Qualquer Coisa, é uma pedagogia do trauma. E é com essa ideia de pedagogia do trauma que eu queria encerrar. No sentido de que o que se coloca ali é nem o que se pensava que dava para fazer é possível. Nem aquilo que o tropicalismo colocava, aquela inconcretude da forma, aquele niilismo do pré-prisão, nem isso é possível, nem isso o Brasil e os militares toleram. O que o Brasil e os militares toleram? A aceitação cínica, à ditadura, a aceitação cínica à indústria cultural, ao mercado, que é, na visão do Nuno Ramos, o que vai acontecer no pós-qualquer coisa Joia, que são de 75, e na visão do Roberto, isso já estaria embutido na própria leitura que o Caetano faz do Terra em Transe. Para encerrar mesmo, e eu acho que para resumir tudo isso que eu estou falando aqui, eu queria ler um pequeno trechinho de uma fala do João Gilberto, que o Mário Sérgio Conte recolheu numa coluna dele do ano 2000 na Folha. Abre aspas. Os americanos perceberam que o Brasil estava mudando no final dos anos 50 e no começo dos 60. Havia Juscelino, havia a Bossa Nova, que estava tomando o mundo. Havia uma porção de coisas acontecendo no Brasil. Ainda não existia um povo consciente de si mesmo, mas havia indivíduos, havia um povo em formação. E o que os americanos fizeram? Fizeram com que fosse dado um golpe militar e viesse a ditadura. 20 anos depois, e a realidade vale até hoje, o Brasil estava todo escangalhado e ainda não se recuperou. Fecha aspas. É isso, acho que é o mais confundido que expliquei, como diria um tropicalista como o Tom Zé,
mas é por aí que eu estava mapeando a coisa e que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado e fico aberto para perguntas depois. Muito obrigado, Vitor. Muito legal a sua apresentação. Agora, vamos seguir com o Rafael. E aí, gente? Eu vou tentar... Só aproveitar aí, eu esqueci de falar isso para o Márcio, mas o Vitor fez espontaneamente, fazer uma pequena apresentação antes de começar a própria. Tá bom. Eu vou compartilhar uma apresentação, se eu conseguir também. Peraí. Deu certo? Tá. Deixa eu diminuir aqui. Bom, eu sou o Rafael, eu vou apresentar, eu sou estudante de doutorado do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos. Eu vou apresentar uma ideia, vamos colocar nesses termos, assim, uma indagação, que tem um pouco a ver até com, puxando o gancho da apresentação do Vitor, né, o que dá para fazer pós-64. A minha discussão vai um pouco nesse sentido, né. Então, é uma ideia que deriva da pesquisa de doutorado, em que eu transito entre os campos da arte, da cultura e da arquitetura e urbanismo para discutir o que eu estou chamando de espacialidades da participação, né? Então, a própria noção de campo de batalha da subjetividade, ele é um pouco sugestivo, né, em termos de espaço, vamos dizer assim. E é uma pesquisa que é orientada pelo professor Fábio, lá da arquitetura de São Carlos. Essa pesquisa, então, essa investigação sobre as espacialidades da participação, ela parte, né, tem uma base em alguns questionamentos feitos a partir do trabalho da Claire Bishop, uma historiadora e crítica de arte, que ela foi convidada pela Whitechapel para produzir uma compilação sobre esse tema da participação na arte contemporânea, né? Era uma série de publicações em termos importantes para a arte contemporânea, e como ela vinha pesquisando sobre a participação, ela reuniu esse compilado. E nessa compilação de textos, de artistas, de críticos, varrendo 50 anos, né, 5 décadas mais ou menos, publicado em 2006, ela levanta 4 questões que norteiam um pouco essa minha relação com a ideia de participação, de espacialidades da participação. Então, a primeira dela aqui, essa compilação, ela mapeia, né, um conjunto de discursos e práticas que, desde a década de 60, né, vem se interessando pela colaboração, pela dimensão coletiva, pela experiência social. Então, ela tenta, não dar conta, mas pelo menos oferecer uma perspectiva da amplitude, né, e da diversidade de propostas dentro desse tema de participação, né, e começa a indagar, né, que essa transformação que ela observa no campo das artes visuais, ela também é um reflexo de um processo mais amplo, né, que são questões ligadas à colaboração, dimensão coletiva, faz parte de outros campos, né, da política, da pedagogia, da arquitetura, né, e de certa maneira a pesquisa ela tenta responder um pouco essa indagação, né, o que acontece em outros campos. E uma ideia central é que nessa janela que ela abre para a participação e identificação dessas diferentes propostas, e como isso está ligado a uma transformação mais ampla, ela usa esse termo, né, uma mudança de contexto envolvendo os discursos e práticas da participação, né? Uma coisa que parece caracterizar muito bem, né? Hoje é quase consensual que a participação ela tem uma dimensão crítica na década de 60, e hoje ela aparece com sentido contraditório, né? Em publicações mais recentes, de 2012, por exemplo, Artificial Hells, a Claire Bishop começa a
a se debater muito com a dimensão da estética relacional, o quanto que ela está introgenada, de alguma maneira, em discursos ligados ao mundo dos negócios, das propriedades relacionais, e quanto que a participação começa a funcionar dentro de uma lógica da economia criativa, da inclusão, assim por diante. Então, o que a pesquisa vem buscando resolver, ou pelo menos indagar, questionar, de que contexto estamos nos referindo, né? Que mudança de contexto é essa, e quais seriam as implicações para a própria perspectiva que a gente pode ter sobre a participação na década de 60 e 70, né? O que havia de crítica ali, o que ainda resta, o que isso significa. Então, a pesquisa ela aproveita essa janela e essa questão importante da mudança de contexto e começa a sistematizar, então, uma discussão entre essa emergência crítica e o processo de institucionalização da participação, né? Como uma maneira de começar a caracterizar essa mudança de contexto. Ela aparece de um jeito e, mais recentemente, ela adquire outro sentido, né? Ocorre uma série de deslizamentos semânticos, né? E de disputa de sentidos da participação. O que é interessante também, e aí contextualizando até o que é legal destacar, né, que é como a pesquisa se encaixa nessa mesa, né, que está olhando para práticas, e para o seminário todo, né, olhando para questões relacionadas à arte, cultura, política no Brasil, é que o Brasil acaba se tornando um contexto muito instigante, né, em que a participação, ela adquire um sentido central, né, para uma série de formulações, proposições, sínteses programáticas. Inclusive, ela está presente no livro da Claire Bishop. Ela aponta a produção ligada ao Elliott Sica, diálogos com a Lygia Clark, enfim, como uma questão central no livro dela, né? E o que é interessante, então, perceber dentro desse campo, vamos dizer assim, tão instigante para pensar a participação e as espacialidades da participação, é que essa emergência crítica ela já apresentava disputas entre si, vamos dizer assim. E é interessante, quando a gente vai buscar discussões sobre a arte engajada, a presença da participação dentro desse debate, geralmente começa a criar uma dicotomia, né? Uma divisão entre diferentes produções que ofereciam um programa para a arte, para a cultura, um programa político e cultural em torno da participação, né? E aí que começa a aparecer termos que vêm da Heloísa Buarque de Holanda, Marcelo Ridente, entre outros, em caracterizar uma vertente mais relacionada a um engajamento revolucionário, com forte influência marxista, né, do período da década de 60 e 70, e outra ligada a uma rebeldia contracultural, entre elas, a maior expressão é o tropicalismo. E eu vou caracterizar um pouquinho essa divergência, né, essas disputas de sentido da participação nessa emergência crítica, para depois construir o que seria esse outro contexto, né? Então, de um lado, né, quando a gente fala desse engajamento revolucionário, eu resolvi pegar a arquitetura nova, né, ou o programa novista para a arquitetura, puxando a sardinha para o meu lado, né, da arquitetura, ou do espaço construído, né. Mas essa ideia de programa novista, ela é exatamente isso, ela tem uma referência declarada, né, o Sérgio Ferro, um dos arquitetos da arquitetura nova, referia-se ao cinema novo como uma importante referência para a formulação desse programa da arquitetura nova, principalmente no que se refere a um debate político da época, que é no contexto de, mesmo prestes a acontecer o golpe, e no momento em que o golpe acontece, uma revisão das perspectivas críticas, revolucionárias, políticas, que caracterizou uma dissidência do partidão, né, do PCB, e uma reivindicação de olhar para as especificidades brasileiras, né? Então, contrariando a escola paulista, representada pelo Artigas, Vila Nova Artigas, quem projetou a FAU, que está do lado da FEFELESH,
de um desenvolvimento etapista, né, de uma revolução etapista, de uma crença numa burguesia nacional, e os arquitetos da arquitetura nova se deparavam com a impossibilidade disso acontecer, então reivindicava uma estética do miserabilismo, uma invenção técnica que fosse assentada sobre as contradições brasileiras, né, de atraso e vontade de modernidade, e como maneira de repensar formas de relação de produção no canteiro de obra, maneiras de enfrentar o problema da arquitetura e da construção de moradia a partir das especificidades do contexto brasileiro. É aí que aparece, por exemplo, essa linguagem terceiro-mundista, muito próxima da estética da forma, do cinema novo, do Glauber Rocha, e também essas metáforas do jazz e da escola, né? Como maneiras de pensar a produção e o desenho, né? O canteiro, o desenho, a arquitetura e a construção do espaço a partir da autonomia do trabalhador, de relações mais autônomas, que envolvam o trabalhador num processo de diálogo entre os diferentes técnicos, e mesmo da parte do Rodrigo Lefebvre, que seria um segundo arquiteto dentro do grupo Arquitetura Nova, a ideia dele de uma pedagogia do trabalho criativo, que aproveita uma série de questões ligadas à participação a partir do Paulo Freire, declaradamente, né, explicitamente, no trabalho de dissertação dele, para pensar o canteiro como um desenvolvimento da capacidade de representação espacial, urbana, arquitetônica, no diálogo entre técnicos e trabalhadores e moradores. Ele está imaginando um contexto de produção autogerida de moradia no final da década de 70, num contexto de urbanização acelerada, né, dos grandes centros urbanos. Então, resumidamente, é uma perspectiva que articula a cultura como uma dimensão programática da política enquanto revolução, né, no sentido mais revolucionário de uma transformação social, né. E, do outro lado, como identificação dessa rebeldia contracultural, a figura do Elliot Sica é também muito importante, de destaque, principalmente porque, além da sua vasta produção prática, né, ele também começa a ter esse cuidado de escrever, né, de produzir alguns escritos que tentam fazer sínteses programáticas e que tem dentro a participação, a posições participantes, uma questão central para ele, né? Então, por exemplo, a nova objetividade estética, que ele publica em 64, se não me engano, a partir de algumas exposições que são realizadas, proposta, opinião, enfim, nesse momento ele começa a observar o que está sendo produzido na arte engajada desse momento e fazer a defesa da anti-arte, de uma arte que se desenha como uma participação total, né? Isso vai dar no programa ambiental, né, nessa articulação entre espaço e participação, uma construção de vivências descondicionantes, dentro do programa ambiental que ele cunha esse termo que marcou a produção dele, né, a construção de situações como vivências descondicionantes, e um pouquinho mais para frente a ideia dele de crer lazer, né? Então não se constrói nada, é uma maneira de envolver, criar, né, provocar situações em que a própria relação entre as pessoas fosse encaminhada, articulada no sentido de propor, né, que as pessoas no convívio entre elas, na experiência corporal, espacial, ambiental, provocasse essas mesmas vivências descondicionantes contra uma ordem opressora, conformista e outros adjetivos que ele utilizava para caracterizar esse programa, né, da participação total que ele estava imaginando. Então fica claro, entre essas duas propostas, que se tratavam na pesquisa eu estou chamando de programas para a Revolução Brasileira, de alguma maneira, mas que uma calcada numa discussão propriamente política e outra comportamental, da sociabilidade, da subjetividade, e assim por diante. Acontece que, quando a gente vai olhar para o que eu estou chamando de processos de institucionalização da participação, avançando um pouquinho no tempo, né, 80 e 90,
a gente começa a ver essas duas dimensões, produtiva, política, contracultural, comportamental, se amalgamando, vamos dizer assim. Ela está presente, por exemplo, nas lutas pelos direitos sociais universais, né, nos movimentos urbanos do final da década de 70, né, e que vai até os anos 90, e que estava associado à construção da nova cidadania, né, uma reivindicação de uma outra leitura do que é um sujeito do direito, dessa formação de um sujeito de direito e da própria ideia de direitos sociais, né, e que está muito bem representada nos programas de construção de moradias via mutirões autogeridos, que são diretamente influenciados pelo trabalho da arquitetura nova, principalmente a figura do Rodrigo Lefebvre, que estava pensando essa forma do mutirão, né? E esse amal começa a acontecer porque, associado à ideia de reorganização do canteiro, que marca a arquitetura nova, tem uma ideia de construção de uma outra sociabilidade, né, que é a ideia da nova cidadania. E, vamos dizer assim, e o paradoxo, ou a tragédia desse processo de institucionalização é que no processo em que ela se converte em programas, em políticas públicas, principalmente nas prefeituras petistas de São Paulo, no orçamento participativo, em São Paulo, em Porto Alegre e em São Paulo, a produção de moradias via mutirão, né, que teve uma institucionalização dessas práticas, né, a gente começa a ver como a defesa da autonomia da sociedade civil, que caracterizava a luta por direitos, ela vem numa articulação com o Estado, né, e é dentro dessa articulação com o Estado que a ideia de universalização de direitos e da formação desses sujeitos de direitos, ele vai se confundir com os processos de transferência de responsabilidade do Estado e de responsabilização individual. É aí que nasce críticas do Paulo Arantes, por exemplo, das políticas de público-alvo, e de um envolvimento dessas lutas por moradia fora de um campo político, para passar para um campo moral de acesso individual, localizado, pontual, desses serviços que são oferecidos pelo terceiro setor, via financiamento do Fundo Monetário Internacional, fundos de investimento, assim por diante. E aí, nesse processo de institucionalização, uma leitura que é muito importante, que muda um pouco o pensamento sobre a ideia de participação nesse momento, é a ideia de confluência perversa da Evelina Danino, né, em que ela começa ela toma esses mesmos objetos, né, da participação institucionalizada no momento de redemocratização do Brasil, né, como uma superposição, né, um embate entre dois projetos políticos, um da nova cidadania, participativo, democratizante, e o outro neoliberal, né. E ela já aponta nesse momento que a perversidade, né, citando, né, uma citação dela, a perversidade estaria colocada, desde logo, no fato de que, apontando para direções opostas e até antagônicas, ambos os projetos requerem uma sociedade civil ativa e propositiva. Isso começa a entrar em diálogo, por exemplo, com a ideia de política de sociedade do Dardot e Laval, quando eles falam de uma racionalidade neoliberal. E aí já vou denunciando um pouco a filiação teórica dessa pesquisa, né? Que o mesmo processo de desregulamentação e de transferência da responsabilidade do Estado para a iniciativa privada ou para a formação de um Estado empresarial, concorrencial, ela é acompanhada, mesmo na sua formulação doutrinária, dos think tanks e dos autores ligados à refundação do liberalismo, do neoliberalismo, ela é acompanhada por essa política de sociedade, né? Ela é a transferência de responsabilidade do Estado para a empresa, ela é também uma responsabilização individual, né? De uma desproletarização, de uma implosão da ideia de solidariedade e mesmo de trabalhador para outra do empresário de si mesmo, né? E aqui tem essa convergência com a Avelina Danino, né, que
objeto de uma política deliberada, esse tipo de sociedade de indivíduos soberanos em suas escolhas é também o fundamento útil de um Estado de direito privado, né? Então, aqui eu começo a pensar que as práticas participativas da arte engajada que miravam a transformação social, incluindo a sua dimensão subjetiva de uma outra sociedade, um sujeito de direito e de um sujeito autônomo, etc., ela está muito próxima da mesma ordem de transformação social que a racionalidade neoliberal exige, vamos dizer assim, para que esse Estado concorrencial, empresarial, se sobreponha ao antigo Estado da solidariedade e do bem-estar social. Então, é aqui que eu começo a pensar a participação em termos de dispositivos de ativação social, como a Evelina Dainino pensou, e que também está presente na formulação do Dadot e Laval, em relação a esse sujeito ativo, competitivo, empresário de si mesmo, e que tem que absorver os riscos e repensar a sua condição em termos de valorização do capital humano, e nessa expansão da lógica empresarial por todo o tecido da vida cotidiana, né? Então, é daí que aquela dicotomia, né, entre programa revolucionário e rebeldia contracultural, ela parece perder força, ou, eu coloco em forma de indagação, né, ela perde a sua capacidade de interpretação do que está acontecendo hoje, vamos dizer assim, né? Quando uma série de discursos e práticas ditas participativas, né, e que se legitimam por aquelas práticas da arte engajada, na verdade, elas estão funcionando como esses novos dispositivos de controle e de acumulação flexível, né? É aí que, encerrando a minha fala, a gente consegue ver a profusão de laboratórios de experiências criativas, de espaços de trabalhos ditos colaborativos, muitas vezes explorando, né, desenhos de mobiliário e de sociabilidade, que remetem àquelas práticas ditas transgressoras e contestatórias. Ela está presente na gestão compartilhada da cidade, levando a gente a indagar o quanto que elas não funcionam como um vetor de expansão do capital sobre diferentes espaços da cidade, e mesmo essas novas tecnologias, é uma provocação um pouco mongol, que reúne essas mesmas ideias de engajamento, de envolvimento, de mobilização, só que num sentido muito contrário, né, como exploração dos dados, envolvimento da vida cotidiana, como essa forma de controle e de acumulação, né? É isso, gente. Boa. Você, Rodrigo. Só um minuto. Pronto. Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar sobre a trajetória do Mário Pedrosa. Pelas falas anteriores, eu percebi que o meu viés é um pouco mais história da arte por uma face mais subjetiva. Então, eu vou tentar traçar paralelos com a trajetória dele, para que todo mundo que não esteja, né, não tenha tão claro, né, como foi o itinerário crítico dele, consiga se localizar minimamente. Acredito que todo mundo que trabalhe com crítica de arte e questões estéticas, história da arte e política no século XX no Brasil, necessariamente passam pelo Mário Pedrosa em algum momento, mas talvez nem todo mundo tenha claro, né, algumas dos episódios que foram mais marcantes, né, dentro da carreira dele, para edificar o modo como ele pensou a arte brasileira e as relações que isso tinha com o contexto geral, o contexto internacional. Eu não fiz uma apresentação de imagens, de PowerPoint, eu vou tentar fazer uma coisa mais dinâmica com uma conversa, e depois a gente, né, abre para as perguntas, né, para comentários. O Mário Pedrosa, ele foi um crítico de arte muito importante, que sempre esteve calcado na atuação política. Ele começou primeiramente como um crítico
um crítico não teórico, um tradutor, um engajado militante da esquerda, trotskista, primeiramente, trabalhou em periódicos, traduziu Rosa Luxemburgo para o Brasil, e tudo mais. E, a partir da década de 30, ele adentra a crítica de arte, e ele junta essas duas pontas da sua vida, a arte e a política, que é uma coisa que permeia a obra inteira dele até o fim. E, em alguns momentos isso está mais explícito, em outros momentos nem tanto, mas sempre tem uma leitura da arte como fenômeno estético que não, fenômeno social, que não se desassocia dos outros componentes da dinâmica política e econômica em que os povos estão submersos. Então, o Mário Pedrosa, ele nasceu em 1900 e no albor do século XX, ele morre em 1981, então ele teve uma trajetória muito longeva, uma produção muito produtiva e tudo mais, e sempre em diálogo com as conjunturas políticas do Brasil. Ele não tem um pensamento teórico, né, porque ele escreveu muito para periódicos, pequenas críticas em jornal, além de obras mais extensas, né, também de política, né, ele tem alguns livros que, sobretudo, de viés marxista, mas em questão de livros, propriamente dito, de arte, livros e obras longas, são poucos, né. Então, ele escreve muito para periódicos, então a crítica dele é feita muito calcada num público amplo, mas nem por isso é uma crítica mastigada, uma crítica sem rigor teórico, né. E a professora Otília Arantes, que organizou as coleções de textos publicados pela EDUSP, ela salienta essa trajetória dele, que não foi monolítica, mas que foi feita a partir de camadas de significação e releituras, né, de certos fenômenos que aconteciam, tanto dentro do campo artístico, quanto em diálogo com outros fenômenos do campo social e político. Então, a gente tem que pensar, quando eu fiz essa proposta de comunicação, pensar necessariamente no período em que o crítico viveu, no século XX, né, o breve século XX, né, do qual falava o Hobsbawm, que é um século de tentativas de colocação de utopias em prática, né, seja as utopias de esquerda, seja as utopias, que podemos dizer assim, né, de estados totalitários, né, existia todo um aparato ideológico simbólico, né, nos regimes totalitários. Então, é um século que prometeu muita coisa e depois, né, como o Hobsbawm falou, salientou, tudo foi implodido, né? Inclusive a Revolução Russa, que foi um grande paradigma, né, para essa utopia da esquerda, que, num primeiro momento, provou ser bem logrado, e depois aconteceu tudo que a gente bem sabe, com o stalinismo e tudo mais, e da qual Pedrosa, mesmo sendo um militante de esquerda desde a sua juventude, durante toda a vida, né, de base marxista, ele se distancia completamente do ortodoxismo do Kremlin, e critica muito a arte que vem como uma arte de Estado, o realismo socialista soviético. E se a gente for pensar nesse viés socialista, marxista, necessariamente, isso já é colocado quando da estreia do Pedrosa em 1933, quando ele publica, ele faz uma conferência, que depois é publicado, sobre a trajetória da gravurista alemã Kate Kollwitz. E ele tentou fazer uma leitura da sua obra como uma leitura marxista, ou seja, necessariamente juntando questões de classe, questões de produção, né, as questões de produção da sociedade, e como isso reverberava na obra plástica dessa artista, que estava muito calcada na temática, né, mas não era uma obra panfletária, né. Então ele, segundo a interpretação dele, ela olhava esses fenômenos sociais de dentro para fora, né, e não como uma ilustração panfletária de alguma coisa, como aconteceu em muitos artistas que vinham de classes mais elevadas e tentavam fazer uma obra engajada, de uma forma ampla, né, podemos dizer assim. Então, desde o começo, quando ele tenta fazer a explicação do valor da obra da Kate Kollwitz a partir dessa visão marxista, ele tenta fazer novamente essa tentativa vanguardista, das vanguardas históricas, de junção entre arte e vida, a arte interferindo na praxis vital, né, dialogando com ela, e essa tentativa utópica de
seja pela via da política, através da esquerda, seja através da arte, o Pedrosa sempre foi muito utópico, mas não utópico no sentido romântico, alienado, fora da realidade, mas com um projeto de mudança que, para ele, né, fazia sentido durante toda uma trajetória de mais ou menos 50 anos de escrito sobre arte, e lembrando que ele continuava com a militância política e escrevendo coisas relacionadas à política, ele foi exilado várias vezes por causa disso. Desde o primeiro exílio foi no governo Vargas, né, então, desde da juventude ele já militava nesse sentido, depois de adentrar a crítica de arte. Então, ele percebe que a arte que a gente tinha aqui no Brasil, e no Ocidente, de um modo geral, era uma arte que o Estado burguês criava e que apartava o homem do fenômeno artístico, que para ele era uma coisa natural, vital, inata, né? Essa questão das percepções estéticas e da necessidade dessa arte, que inclusive ele fala que era uma necessidade vital. Quando a gente pensa em Estado burguês, ele fala como um paradigma o Renascimento, no sentido de que, quando tem o advento do Renascimento, a arte ela deixa de ser uma arte ampla e uma arte que faz sentido para todos, seja arte religiosa, seja arte dos povos ditos primitivos, e se torna uma arte antropocêntrica e individualista, tanto na questão temática, quanto na questão da feitura, quanto na questão da fruição, quase como um romance moderno, que a obra é feita de um para um, seja por uma encomenda de um burguês que ascende, seja na época dos velhos impérios, como uma arte de Estado também, né, os pintores oficiais das cortes e tudo mais. Então, uma arte que ela não representava o todo, né, era uma arte que ela se segregava e se transformava numa coisa separada da comunidade. E aí, nesse sentido, ele pensa utopicamente, mas como uma luta, né, que ele tenta durante a vida, pensar uma arte sintética, né? Uma arte sintética, ele queria dizer uma arte que fosse compartilhada por uma coletividade que fizesse sentido para essa coletividade. Ao contrário de uma arte dita burguesa, né, que é mormente uma pintura de cavalete. Não que ele não visse valor nessas obras, ou nas obras renascentistas e tudo mais, não. Ele tem muitos trabalhos importantes sobre a arte da tradição, mas ele pensava num modo de que essa arte não se segregasse mais do grande público. E aí, para isso, ele pensava uma questão de treino de sensibilidade, treino dos sentidos, e treino das percepções do fenômeno artístico. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em 49, ele escreveu uma tese, a partir da psicologia da Gestalt, sobre como a gente aprenderia o fenômeno, a obra artística, né? Não sei se todo mundo tem mais ou menos uma noção da Gestalt, eu não sou um grande, né, entendido nisso, mas tem uma pesquisadora, Gabriela Braços, que ela fez mestrado e doutorado sobre esse tema com, se eu não me engano, a orientação da professora Elisbeth Rebolo, que trata exatamente de como ele entendia a apreensão do fenômeno artístico a partir das leis da psicologia da Gestalt, que é basicamente uma noção de uma teoria que sustenta que o ser humano percebe os fenômenos de uma forma una e imediata. Então, você não percebe as coisas de uma forma associativa, associacionista, atomista. Você percebe tanto a realidade, o seu ambiente, quanto a obra de arte, enquanto objeto, de uma vez só, né, como um todo coerente que faz sentido. E isso é inato e é algo do qual não se pode fugir. Então, se a gente pensar que a apreensão das formas, das cores, da compleição formal da obra, ela se dá de uma forma inata, qual é a condição sine qua non para que haja o desembotamento dos sentidos que é propiciado por essa arte que aparta o ser humano, e o ser humano reificado numa sociedade capitalista? É o contato com a obra de arte. Então, é uma questão ética propiciar, numa época em que não tinha internet, né, tinha limitações técnicas, o contato do homem dito comum com as grandes artes do passado, as artes de outros lugares, as artes ditas dos povos primitivos, né, era essa terminologia usada na época. Então, assim, a partir do contato com a obra de arte, o
o sujeito conseguiria lapidar as suas percepções. E para que isso serve? Porque, para o Pedrosa, a gente vivia e vive ainda muito no mundo do discurso, né? Ele fala muito discurso e às vezes eu penso em verbal, né? Porque ele pensava que a obra de arte dita renascentista, ela era apreendida através de um discurso verbal, destrinchando ela a partir dos seus componentes. Então, você conseguia traduzir em palavras algo que era representativo, né? Por isso que ele defendeu tanto ao abstracionismo. E aí, a partir do momento que você tenta desembotar os sentidos que a sociedade capitalista, ainda mais uma sociedade capitalista periférica e dependente como a nossa, a partir do momento que você desembota esses sentidos e aumenta os seus aparatos perceptivos, não só perceptivos em relação a sentidos olhar e tudo mais, a percepção de subjetividade mesmo. A partir desse contato com a obra de arte, que você tenta fazer uma coisa desinteressada no sentido de que não é uma obrigação que você faz, dentro dessa reificação do sistema capitalista. A partir do momento que você amplia os seus horizontes, as suas percepções em relação ao fenômeno artístico, você estaria necessariamente aumentando o seu modo de se inserir no mundo e de se relacionar com o ambiente. Porque a fruição, que é uma coisa que é tirada, né, no sistema capitalista, né, o próprio Adorno fala que o tempo livre virou um imperativo, né, você tem que fruir o tempo livre, porque se você não frui, você logo tem que trabalhar de novo. Nesse sentido, você poderia... isso poderia ser um modo de você ampliar esse modus de ação para outros lugares da sua vida social e da sua vida econômica, né? Não que isso fosse te salvar de todo o resto e você viveria apartado do mundo, no mundo de contemplação artística, não é isso. Mas um modo de você treinar alguma coisa que a própria sociedade te embota e te coloca como algo que não é usado, né? Por isso que ele defendeu muito as exposições do Bardi, quando ele trouxe em 46 e 47, ele defendeu muito a criação dos museus de arte moderna, ele defendeu de uma forma extrema a Bienal de São Paulo, porque para ele eram essas iniciativas que propiciariam o contato com essas obras de arte, que de outra forma seria difícil de acessar. Hoje, talvez, com as tecnologias, ele teria um outro discurso, mas não acho que seria tão positivo quanto poderia, né, a gente poderia supor. Então, assim, é uma reinserção do homem no mundo a partir de uma intuição, né? E aí a gente pensa na estética do Benedetto Croce, que era calcada numa questão intuitiva, e não mais racionalista, né? Porque o Pedrosa, ele sustenta que quando a gente pensa no paradigma que vem do Renascimento e perpassa todo o nosso ensino acadêmico do século XIX e começo do século XX, a gente usaria o intelecto e não a intuição. Então, era mais um modo de você tirar uma capacidade inata do homem pelas conjunturas nas quais ele se insere. Agora já estou indo para a conclusão, que isso ele fez a vida inteira, desde 33, né, ele morre em 81, e ele fez muitos textos em relação a isso. Tem um texto que chama Arte e Necessidade Vital, ele trabalhou com a Anísio da Silveira no Museu Imagens do Inconsciente, ele defendeu essas obras de artistas do Centro Psiquiátrico do Engenho de Dentro, como obras de arte que tinham valor estético, independentemente do lugar de onde elas foram feitas, e ele trabalhou nesse modo de fazer com que algo que não estava dentro dos museus, dentro das instituições como a grande arte, também fosse validada, e validaria não só o produtor, quanto aquele que tomaria contato com essa obra. Por fim, em 75, ele já está no seu último exílio, creio que por causa que ele estava no Chile quando do golpe, se eu não me engano, e ele escreve em Paris o discurso aos tupiniquins onundás, né? Então é uma carta, né, que ele manda para a gente, né, para os brasileiros, como uma mensagem, né? E aí, nesse texto de 75, né, ele já tem 75 anos, e ele está muito... começa a ter um desgaste da sua esperança, né? Ele começa a se resignar, e começa a ver a arte do século XX no Ocidente como uma arte que caminhou para um esgotamento, para um ocaso do qual não se poderia mais sair. E aí ele fala que a arte dos países ricos, as artes dos países que estão
sobrepujados não, com pujança, né, de riqueza, essa arte ela não serviria para nós. E é muito interessante as pesquisas da professora Otília Arantes, ela faz um prefácio muito bom no primeiro livro do volume que ela organizou, que fala exatamente dessa mudança da chave do Pedrosa, quando ele percebe, e talvez isso a gente possa pensar na fala sobre o tropicalismo e tudo mais, ele percebe, talvez com um pouco, né, de atraso em relação a outros críticos, como um momento de quase desistência dessa arte que vinha do norte para o sul. E ele fala que tinha aqui no hemisfério sul, e isso ele engloba a América Latina como um todo, uma arte que parecia que tinha uma esperança de despontar. Uma arte que não mais estaria calcada na imitação e na corrida para alcançar algo, seja a economia dos países ricos, a política dos países ricos, imitação, né, que a gente muitas vezes fez em várias coisas, mas uma arte que teria que estar calcada de nós para nós, uma arte que fosse orgânica, né, para nós, fosse autóctone. E aí, em 78, quando ele escreve sobre a arte de retaguarda, e a gente percebe essa junção, né, entre a arte de vanguarda e a arte de retaguarda, ele fala de uma arte que ela teria passado por uma posição de retaguarda, no sentido de que ela não estava mais com capacidade de lutar contra as adversidades desse mundo, que em 78 já era, né, caótico, tanto quanto foi em muitos momentos, e hoje também, né. E se a gente pensar numa arte de retaguarda, é uma arte que está para trás, mas ela não está inexistente. Então, continua a utopia de uma arte como um elemento de mudança da vida social, mesmo quando tem outras estruturas que limitam, né, os homens e os cidadãos. Enfim, basicamente essa a minha fala. Eu acredito que se a gente pensar nessa trajetória do Mário Pedrosa, a gente pode trazer para a realidade do século XXI, principalmente se a gente pensar nessa mudança que teve agora, a facilidade ao acesso dessas obras de arte pela internet, as imagens que pululam aos milhares por dia, e se antes a gente tinha alguma limitação de falta de contato, agora a gente talvez possa pensar num embotamento por excesso, né, e então pensar nesse treino da sensibilidade, nesse treino da recolocação de uma intuição, de algo que não está na ordem do dia, para ver essas imagens que nos chegam via redes sociais e tudo mais, talvez seja um modo da gente também se preparar melhor para estar nesse mundo que, né, agora está muito mais rápido, muito mais fremente do que era naquela época, mas que é um desdobramento da pós-modernidade, da qual ele já falava na década de 60, 70 e tudo mais. Enfim, basicamente isso, agradeço e peço perdão por ter passado um pouco. Não se preocupe, muito legais as apresentações, parabéns a todos. E, bom, a gente está aberto para perguntas aí de quem está assistindo e dos próprios participantes entre eles. E depois eu queria fazer uma também, mas vou abrir para vocês primeiro. Levantem a mão aí, se alguém tiver. Bom, aqui eu queria fazer, em primeiro lugar, eu pensei, já que essa é a sua apresentação foi a última, Rodrigo, eu fiquei pensando muito nisso, né? Nessa estetização do mundo hoje em dia e como você acabou de terminar a sua apresentação, né? E como a gente prezar por uma fruição quando em cada segundo a gente vê algo, e também pensando um pouco na apresentação do Rafael, a gente vê objetos que tem, né, teor artístico, ou tem uma concepção artística, ou mesmo de design, se a gente não quiser falar artístico, em todos os lugares que a gente vai, né? E a gente pensa hoje por exemplo, nos videogames, que tem filminhos dentro deles, que são, tipo, filmes de altíssima qualidade, assim, de imagens super nítidas e tal. E aí eu fiquei observando a trajetória do Mário Pedrosa, você contando que eu não conhecia, e aí quando você falou do esgotamento, né, desse esgotamento dele na década de 70, eu falei, nossa, eu queria muito curioso para saber o que ele ia estar falando, né, de hoje em dia, assim. Pode ir, manda. Eu fiz um post uns meses atrás, que os grandes pensadores, né, como os dois Mários, que eu gosto muito do Mário de Andrade também,
eu acho que eles fariam que nem Édipo, né? Furariam os olhos e iriam para as montanhas, porque eu acho que talvez eles não pensassem que pudéssemos chegar a tanto. Depois de um golpe, depois da redemocratização, a gente voltar para esse lugar em que nós estamos, eu acho que seria muito, muito desgastante, muito convite ao suicídio. E para você, Vitor, eu queria te fazer uma pergunta sobre o álbum branco do João Gilberto. Como que de 73, né? Eu acho que é 73. Como que você vê, se você vê uma leitura de país ali, uma mudança de paradigma na obra dele, as músicas viram mais cíclicas, né? Elas aumentam de tempo, elas têm 6, 7 minutos. Como que se você já parou para pensar sobre isso, se você tem alguma ideia, comentário? Então, o Nuno Ramos, nesse livro dele, o último livro, não é o último livro dele, mas é o último livro de ensaios dele, ele tem uma parte sobre o álbum branco do João Gilberto, e é muito interessante que ele fala ali, eu acho que eu tomo as palavras dele para mim. Ele está fazendo uma análise a partir da ideia da fita de Moebius, e para ele, essa inconcretude da forma está ligada a um período que vai desde 1881, quando sai Memórias Póstumas de Brás Cubas, até o álbum branco do João Gilberto. Como se o álbum branco do João Gilberto fosse o limite da criação artística brasileira. Dali adiante, isso teria se perdido, mas isso já estaria, em certa medida, no Glauber Rocha, no Caetano e no Tunga. Porque esse primeiro capítulo se chama No Palácio de Moebius. E ele analisa o João Gilberto, Graciliano Ramos, a Lígia Clark e a Mira Chen. E, de acordo com a leitura do Nuno, que é uma leitura que às vezes viaja um pouco, fica muito abstrato, mas eu acho que tem algo muito interessante no que ele coloca, de que no Glauber, no Tunga e no Caetano ainda há algo dessa fita de Moebius, né, a fita que dá a volta em si própria, o fim coincide com o começo, que a Lígia Clark explorou, mas já há uma preocupação com algo novo, com um devir novo, que é outro, diferente desse original, desse período, desse ciclo, que vai de 1881 até o álbum branco de João Gilberto. Mas eu acho que tem ali algo muito assim interessante, porque ele reforça, na minha hipótese, eu acho que o mundo comum um pouco disso, ele dobra a aposta dele. No sentido, enfim, é um álbum feito no ápice da repressão, as guerrilhas estão sendo todas derrotadas, as guerrilhas nas quais o Schwarz aposta, né, ele termina o Cultura e Política com aquela sinalização lá do Quarupi, a luta armada. E ali no álbum branco ele faz um inventário das tradições populares, né? Então, se você pega um Ju, que é baseado num ponto de macumba, basicamente, e o próprio Águas de Março, o Tinhorão sempre falava isso, que era baseado em um ponto de macumba também, que o Tom Jobim se inspirou e tal. Que é pau, é pedra, é seixo miúdo, alguma coisa assim. Então, eu acho que ali o João Gilberto, e aí eu sou suspeito para falar, porque eu acho que esse é o grande álbum da música popular brasileira, ele fala, olha, nós estamos sendo atacados por tudo, essa modernidade não existe, mas nós precisamos fazer algo. E esse algo não é o escândalo tropicalista. É você olhar para dentro, é você pegar aquilo que ele estava descobrindo com os Novos Baianos, é um álbum muito influenciado pelos Novos Baianos, de trazer mesmo e de se colocar ali, né? E pensar, e aquela coisa muito... É o que o Walter fala da contradição sem conflitos. Se você pega Isaura, né, que fecha o álbum, é uma canção elogiando o trabalho do varguismo e tal. Aquilo não faria sentido nenhum mais dentro daquele cenário.
varguismo já tinha acabado, né? É curioso isso. O Paulo Arantes fala naquele ensaio dele de 64 que quando o FHC assumiu, ele falou que ele ia enterrar o Estado varguista, mas essa missão já tinha sido a missão da ditadura. E o João, ele fala, olha, esse passado ainda pode nos salvar de algo, assim. É nesse passado que algo pode emergir, do trato com esse passado, da curadoria com esse passado. Eu acho que é por aí, e aí é interessante que ele aponta os dois caminhos, né? Quais são os dois caminhos que ele aponta? Eu vim da Bahia, do Gil, e a Varandado do Caetano. É a primeira vez que ele grava os dois pupilos, digamos. Não são pupilos no estrito senso, mas são, em outro sentido. Só que é interessante que ele grava canções pré-tropicalistas dos dois. Eu vim da Bahia, se eu não me engano, é 65, a Varandado está no Domingo, que é de 67. Né? A Daniela Vieira dos Santos tem uma análise muito interessante, ela fala que esse disco, Domingo, do Caetano, é um disco sobre o luto do nacional popular, que teria acabado. Então, ele é um disco de estreia, mas ele também é um disco de despedida. Então, é nesses dois, no Caetano e no Gil, que ele vê algo, mas é algo pré-tropicalista, que foge a esse escândalo que o tropicalismo vai gerar, que vai levar à prisão dos dois e tal. E aí, só para fechar, depois na conferência, eu acho que isso é muito bem colocado, tanto nessa frase, esse trecho que eu encerrei a minha fala, mas também na conferência do MAN, que o Caetano fez em 93, tem um trecho que ele fala isso. E o João Gilberto sempre dizia para ele, olha, com vocês foi muito duro, com você e com o Gil, que foi de uma vez que os militares vieram para cima de vocês. O Caetano mesmo falava que a prisão foi um susto para ele, né? Ele não previa aquilo. O Gil já é outra coisa. Mas o João Gilberto fala assim, olha, comigo foi tão difícil quanto, porque comigo era todo dia isso vinha para mim, e isso vinha aumentando. Isso vai desaguar no Álbum Branco. Acho que é por aí. Legal, muito obrigado. Acho que é isso, então, pessoal. Se não tem mais perguntas, vocês não querem mais fazer alguma... Se quiserem fazer mais alguma consideração também, comentar alguma apresentação dos outros, também fiquem à vontade, senão a gente já encerra. Então, beleza. Muito obrigado de novo pela participação, pelas comunicações. E reitero aí o convite a acompanharem as outras atividades do seminário. E acho que vocês iam gostar do que o Thales Absaber falou hoje cedo, então falo isso mais uma vez também. Então, um abraço. Prazer conhecê-los. Um abraço, até mais. É. Até.